Olá pessoal, vamos lá, nossa correção. Espero que vocês tenham bastante contribuições para fazer, né, para essas nossas propostas. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. Então, na primeira pergunta, nós fizemos o seguinte: a burocracia, ela concebe a organização como um sistema fechado, ok? No qual não existem incertezas e tudo funciona de forma calculada. Pense bem, a teoria da burocracia está pouco ou muito presente nas organizações do mundo atual, como por exemplo na escola, né? Comente. Então, professora Aline, nós temos alguma contribuição sobre essa primeira pergunta? Temos sim. Temos. A Renata, do Polo de Espigão, ela respondeu assim, que no ambiente escolar, todos os dias, algo novo acontece. Conflitos, novas ideias, novos trabalhos, um ambiente não existe incerteza, né? Onde tudo funciona de forma calculada, seria um sonho, ela diz, né? Mas não é a realidade. A burocracia existe sim, nas normas, regulamentos, divisão do trabalho, etc. E é exatamente isso, né? A burocracia, ela vem para ajudar de uma maneira, de um lado ela ajuda, do outro ela acaba, entre aspas, assim, às vezes até impedindo que a pessoa pense, porque está tudo já calculado, né? E como a Renata mesmo disse, não existe uma forma certa, vai ser assim, dessa maneira, e logicamente que seria um sonho ou não, porque nós não teríamos tantas mudanças se tudo fosse a mesma coisa, né? Se tudo ocorresse da mesma maneira, né? Exatamente. E aproveitando as colocações da Renata, né, pessoal, principalmente na escola pública, né, no serviço público, a burocracia ela está presente, né? Nós temos aí Código de Ética do Servidor Público, né, legislações para você fazer um processo de compra, legislações para você seguir em sala de aula, né, temos tudo devidamente normatizado, né? Desde a conduta do servidor, né, até a conduta até do meu próprio aluno, né? Então, a burocracia, ela está na essência, né, da escola pública, né? Mais alguma contribuição sobre essa pergunta, professora? Tem, sim. A Ana Paula, do Polo Centro, ela diz que, infelizmente, a teoria da burocracia está cada vez mais presente, principalmente nas empresas públicas e privadas. Nas escolas, vivemos em constante fiscalização para poder cumprir as metas estabelecidas pelo governo. Infelizmente, a burocracia faz isso com a organização, né? Ela fiscaliza, essa palavra é muito interessante, porque a burocracia, ela fiscaliza muito o trabalho, né? Até por igual a professora citou, um processo de compra, às vezes era um negócio tão simples e a burocracia ela acaba complicando um pouco as coisas, né? Poderia ser um pouco mais simples, mas não são. Mas a burocracia, ela não poderia deixar de existir, ela teria que ser, às vezes, um pouco mais tranquila, mas não deixar de... né? É isso aí. Mas até a gente também tem que pensar que no serviço público, né, a gente tem muito problema com fraude, né, com pessoas de má fé também. E é interessante que a burocracia, ela minimiza, né, esse tipo de comportamento, né? Infelizmente a gente tem visto aí, né, várias reportagens, né, a gente tem visto na mídia que ela não consegue coibir de fato, né, esse problema de corrupção, mas ela minimiza bastante. Imagina se você não tivesse, né, normas para você promover uma compra, uma contratação de um servidor, né, seria algo bem pior. Seria aquela situação do confiar 100%, né? E é complicado, porque a partir do momento que a organização, é igual a professora citou, antes a escola era um professor e uma secretária, hoje não, hoje são várias partes que compõem, né, o ambiente escolar. São várias variáveis externas que afetam, né? Então, se não tiver um padrão, né, acaba que o sistema acaba ficando um pouco bagunçado, né? Então acaba fugindo um pouco do controle da situação.
Exatamente, né? Então, a burocracia, né, ela é necessária, é um mal necessário, né, por assim dizer. Então, vamos à segunda pergunta agora. Segunda questão. Estabeleça a relação entre a teoria clássica, ok, e a teoria comportamental, pessoal. Então, o que nós podemos falar sobre a relação entre essas duas teorias? Professora, alguma contribuição? Não, dessa não, ainda não. Então, vamos lá, pessoal. Entre a teoria comportamental e a teoria clássica, pessoal, temos o seguinte. A teoria clássica, né, ela trabalhava com a ideia do homo economicus, né? Nós falamos bastante sobre isso. Então, a ideia do homo economicus era que você não pensava no trabalhador, né? A preocupação ela era essencialmente com o modo de produção, né? Então você tinha o seu trabalhador, a professora Aline estava até comentando na aula passada, que o Taylor, né, no caso, foi um dos principais representantes dessa teoria. Ele dava uma tarefa e ficava observando, né, quem conseguia desempenhar aquela função mais rápido. Aí ele selecionava, né, os melhores desempenhos e ele difundia essa técnica entre os demais colaboradores, de forma que você conseguia ajustar todo o processo de produção para torná-lo mais eficiente, né? Então não tinha preocupação com a qualidade das condições de trabalho do colaborador, né? O foco era essencialmente na produtividade, no lucro. Já a teoria comportamental, ela trabalhou com o conceito da motivação, né? Isso aqui, a forma de motivação dessa teoria era a questão do reconhecimento do profissional. Né? O que eu acho interessante é que a teoria comportamental, ela uniu a necessidade de lucro da empresa com a necessidade de bem-estar do colaborador, né? Isso é o mais interessante dentro dessa teoria. Enquanto Taylor e Fayol via somente o que vamos produzir, vamos vender e vamos ganhar dinheiro, né? Era diferente porque eles não estavam preocupados com as condições de trabalho, não estavam preocupados com a satisfação dos funcionários. A teoria comportamental ela veio para se opor a isso aí. Ó, lógico, a organização ela existe. Ela tem um fim, ela tem um bem final, né? E ela precisa disso para sobreviver. Só que para ela sobreviver, eu também preciso de funcionários capacitados, funcionários que queiram se capacitar, porque tem muitas pessoas que acabam entrando numa zona de conforto, vai ficar assim. A burocracia, ela incentiva muito isso. O complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, exatamente. Eu vou morrer assim. A burocracia, ela influencia muito que a pessoa entre numa determinada zona de conforto. Por quê? Porque ela trava a pessoa de resolver um problema que não esteja dentro do que estava escrito ali para ela fazer. Então, a teoria comportamental, ela une isso aí, ela mostra que a empresa pode se dar bem e o colaborador também, os dois juntos. Exatamente, até porque a empresa, ela depende do colaborador, né? Já pensou se continuar esse modo de tratar o teu colaborador como se ele fosse descartável, né? Imagina o tanto de tempo que você ia perder tendo que constantemente ter que capacitar novas pessoas, novas contratações, né? Novas adaptações, né? Novos processos de ambientação desse trabalhador. Então, é muito melhor você investir no teu profissional, né? Tanto que hoje tem muita empresa que faz isso, né, professora Aline? Que verifica um profissional que ele tem aquele potencial para se desenvolver, que ele tem o perfil da empresa, né? E ele capacita, e ele investe no... Tem muitas empresas até privadas que fazem até um contrato, ó, eu vou investir em você e você vai cumprir um contrato tanto tempo comigo, entendeu?
porque acaba percebendo que a pessoa tem um dom para determinada coisa. Ó, eu vou investir nisso aí porque ele vai me dar um retorno, né? E o retorno que o colaborador dá para a empresa é muito difícil de medir, mas às vezes é muito maior do que a organização investiu, né? Agora você falou da questão citou esses exemplos, estava lembrando aqui de um fato, quando eu era garotinha, né, eu fiz uma visita a uma empresa, né, e era uma visita da escola, e o dono da empresa, né, o presidente da empresa, ele estava falando, né, sobre a missão da empresa, que tinha aquela missão de, tinha um perfil mais familiar, né, tinha aquela característica de integrar os colaboradores, e ele citou um caso interessante, que um dos braços direitos da empresa, ele tinha 13 ou 14 anos, um dia ele apareceu na empresa, aí falou, eu quero falar com o gerente. Aí o pessoal olhou aquele garotinho e falou, o que você quer, menina? Falou, não, eu quero trabalhar aqui. Aí falou, mas menina, você não tem idade de trabalhar não, você é criança. Não, mas eu quero trabalhar aqui, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar. Aí o pessoal achava assim, esse menino tem o que fazer em casa, né, veio aqui perturbar. Aí falou, menino, você não pode trabalhar, você não tem idade, a gente não pode aceitar. Não, mas eu quero fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, isso foi há muito tempo atrás, né? Então, ele começaram a colocar ele em pequenas funções, né, de apoio e tudo, e todo dia esperavam chegar e não encontrar mais o menino lá, né? Achavam que ele vai desistir, né? Não tá ganhando nada, né? Tá vindo aqui todo dia, pois ele cumpria todos os horários certinhos, né, da empresa, de chegada e de saída, né? E depois de um tempo, quando ele passaram acho que uns 2, 3 anos, ele já pôde se cadastrar como estagiário, ele estagiou na empresa e quando terminou o período de estágio, o gerente, né, o dono da empresa chegou e falou assim, olha, você mostrou que você tem GA, que você tem o perfil da empresa, eu vou pagar a sua faculdade, né, você vai fazer um curso voltado para a gestão e você vai fazer outros cursos de capacitação e quando você voltar, você vai trabalhar com os nossos gerentes até a gente alocar você em outros setores da empresa. Hoje, essa pessoa, ele trabalha até com coach, ele é o coach da empresa, né? Como essa empresa, eles têm várias unidades ao longo do país, ele gerencia os processos de capacitação, né? Faz trabalhos motivacionais. Então, eu achei muito interessante a história dele, você falando da questão da capacitação, do incentivo, né? Então, eu achei interessante. Hoje, ele já é um homem, já está há anos na empresa, né? Então, isso foi uma história bem interessante que eu lembrei da minha infância, né, pessoal? E dentro da escola também, os colaboradores, eles têm que ser capacitados, né? Igual nós falamos ali atrás, falamos bastante isso na aula anterior. O ambiente externo afeta o tempo todo o nosso local de trabalho, afeta o tempo todo o ambiente escolar, o ambiente das empresas, né? Então, nós temos que estar sendo capacitados para poder acompanhar essas mudanças, né? Porque senão entra naquela estagnação novamente. Exatamente, pessoal. Professora, alguma colaboração para essa pergunta? Da pergunta 2, não. Né? Tem bastante discussão em cima da burocracia. A burocracia a burocracia, ela é realmente polêmica, né? Principalmente que o pessoal dos polos, né, os alunos dos polos, eles convivem com essa realidade. Então, praticamente a aula de hoje será um desabafo, né? Então, vamos à terceira pergunta. Então, quais as principais características da teoria burocrática? Então, vou aguardar a participação de vocês, hein? Vamos lá, vamos desabafar, tá, pessoal? Então, nós enfatizamos bastante hoje a questão da burocracia, pessoal. Então, professora, o que os nossos alunos estão falando sobre as características da teoria burocrática? A Raquel aqui do Polo de Espigão, ela citou, né, as características, normas e regulamentos, divisão do trabalho, hierarquias da autoridade, relações impessoais, formalismo das comunicações, rotinas e procedimentos, profissionalização do funcionário. As características citadas, né, essas características, elas estão até presentes no caderno aqui da nossa matéria. E, inclusive, tem uma
uma outra pessoa, que é o Carlos, que ele está pedindo uma explicação maior sobre o formalismo, né, das comunicações e rotinas e procedimentos dentro da burocracia. Formalismo das comunicações é muito visto hoje. Por quê? Porque não é mais, às vezes, a burocracia criou que eu não posso mais chegar e te pedir algo diretamente. Não, né? posso mais, né? Esse formalismo é aquele problema. Nós temos que ver os dois lados da moeda, igual falamos ontem. Por mais que Fayol, Taylor e Maio tenha recebido muitas críticas, sempre tem um lado bom e sempre tem um lado ruim, né? Então, por exemplo, assim, o que acontece muito? Agora você tem que ter um formulário para me pedir alguma coisa. Agora é tudo por e-mail, se não for por e-mail não atendo, né? Qual que é o lado bom disso? O lado bom é que depois eu não posso chegar para você não pode chegar para mim e falar que eu não pedi. Exatamente, e até porque, como a gente falou, isso, como na burocracia também é muito presente a questão da fiscalização, esses documentos, eles funcionam como provas, né? Então, você falando da questão do processo de burocracia. Por exemplo, eu sou servidora pública há cerca de 7 anos, né? Então, quando eu iniciei no serviço público, eu achava que tudo era muito, como é que a gente fala? Que aquilo ali era muito inútil, né? Eu falei, mas pra que você pedir documento? Você pode chegar na Aline e falar, Aline, por favor, vê isso pra mim. Aí o que acontece? Acabou que eu chegava falando, vê isso pra mim. Vejo, né? Aí depois de um tempo, mas por que você não fez isso? Não, mas eu pedi. Cadê o documento? Não, mas eu pedi. Aí falando, pediu não, não tem documento, né? Então, e também às vezes a pessoa fala, não, mas a Jamile mandou fazer isso aqui. Aí, e de repente você não mandou fazer, a pessoa está criando uma desculpa, né? Então é uma forma, né, de você se resguardar, né? De você resguardar as relações dentro do serviço público, né? Principalmente, que é onde a gente observa. E numa empresa grande também, mesmo que privada, você também observa, porque imagina, a estrutura cresce, ela se torna complexa, né? Imagina, você tem centenas de pessoas trabalhando ali dentro daquela instituição, dezenas, centenas. Aí como é que você vai trabalhar com a informalidade? Não tem como, tem que ter registro, né? Isso é necessário. Só que o que a gente não pode fazer é deixar, né, que isso engesse a estrutura, que isso impeça, né, o sistema de fluir, que é isso que acontece na burocracia, porque a partir do momento que eu pego e libero uma atividade, que eu faço um serviço e depende da professora Aline, a professora Aline, não vou fazer agora. Então, como você tem uma cadeia, né, de indivíduos que eles vão sistematizando, né, essa organização, se todos eles não trabalharem de forma harmônica, né, em consonância, sempre vai ter um que vai travar o serviço. Então, acontece de você, por exemplo, pega, protocola um documento, aí você tem a ficha de acompanhamento lá do teu documento, né? Aí, quando você vê, passa em 7 setores diferentes. Aí, você vai lá um dia verificar a movimentação do documento, aí você fala, nossa, mas ainda está no primeiro lugar. Aí, às vezes, era questão de uma pessoa chegar lá e desenvolver aquilo ali, né, o problema do eu não vou fazer agora é muito problemático dentro da burocracia. Por quê? Porque nós falamos que tem o lado bom, né, de tá tudo certinho, não tem como falar em, eu não pedi, eu não fiz a solicitação, mas a burocracia, ela acaba deixando o sistema um pouco mais lento, né? Então, eu não vou fazer agora se o sistema já está lento, né? E daí é aí que começa a engessar tudo. Passou em 7 lugares e travou lá no 6º, né? Então, a agilidade dentro da burocracia, ela é extremamente essencial, né? Porque se for ficar deixando para depois, sendo que se foi solicitado e precisa de você para que ou é de uma assinatura, ou é de um laudo, alguma coisa, e for ficando deixando para depois, aquele problema, o trabalho aquele problema de fulano não vai ser resolvido porque travou ali, né? Então isso aí é bem perigoso mesmo. Exatamente. Professora, temos mais alguma contribuição? Só continuando a pergunta do Carlos para falar sobre as rotinas e procedimentos, é que hoje em dia
tem muitas empresas que já adotam até um formulário com o nome de descrição de cargo. Então, quando você entra numa determinada organização, eles te dão um papel e falam, isso aqui são as suas atividades, né? Às vezes ele pode te deixar livre para agir, né? Mas aqui, ó, isso aqui que está embutido dentro da tua função. E eu acho muito interessante isso aí, porque antigamente as pessoas às vezes entravam dentro de uma empresa e não sabiam nem o que fazer, né? Não, ficavam totalmente perdidos. Na verdade, geralmente, o primeiro dia de trabalho é assim, né? Você entra dentro da empresa, por isso que é interessante você apresentar para a pessoa o que ela vai fazer, né? Até para ela traçar, né, as estratégias, né, para executar isso dentro da empresa. Então, pessoal, vamos à terceira pergunta. A quarta pergunta, né? Qual ou quais fatores, né, são relevantes na teoria comportamental que são opostos à escola das relações, pessoal, das relações humanas? Então, temos o seguinte. A impressão que você pode ter é que a teoria comportamental, ela diverge, né? Ela é algo que rompe com a teoria das relações humanas. Mas isso não é o caso, pessoal, tá? Você tem que pensar o seguinte, que uma teoria, ela vai surgindo em complementação à outra. Se você tem uma teoria que ela está satisfazendo, né, a necessidade das organizações, geralmente você não tem tantas contribuições. Agora, quando ela começa a gerar conflitos, aí é necessário que outros grupos desenvolvam novas teorias para voltar a harmonizar o sistema, né? Então, o que acontece? Vamos novamente falar. Tínhamos lá a teoria da administração clássica, o Taylor e o Fayol, que focava só no modo de produção. Depois a gente teve a Escola das Relações Humanas, que focava, né, de uma forma poética, né, ele romantizava a figura do operário, né? Então ele pensava no operário como alguém, né, que ele era vitimizado, não é que não fosse, mas ele não via o lado da produção também, né, ele via de forma isolada. Lembra que lá atrás a gente falou do sistema, do sistema aberto, né, que era a questão da teoria do contingenciamento. Aqui eles viam como um sistema fechado ainda, né? Então, era tudo muito romantizado, né? Eu tenho que pensar no meu colaborador, porque ele precisa de motivação, eu preciso fazê-lo sentir-se parte da empresa, né? Preciso que ele venha feliz. Então, era uma preocupação excessiva em produzir o bem-estar para o trabalhador, mas era esquecido, né, que o trabalhador estava ali para fazer com que a empresa também tivesse lucro. Então, eles não conciliaram muito bem essa noção da produtividade da empresa, né? Então, esse que era o problema, que o pessoal todo falava. Mas o pessoal é meio hippie, né? Ainda nem tinha chegado a época dos hippies ainda, mas eles tinham um negócio assim tão romantizado, tão utópico, né? E isso gerou um problema. Aí veio o Simon com a teoria comportamental. Simon não. Veio a teoria comportamental, né? E eles verificaram o seguinte, que é importante eu focar no trabalhador, né? Só que eu tenho que fazer com que isso se harmonize com os objetivos da empresa, que é o lucro, né? Então, o que ocorre? Ele pensou numa forma de você conciliar as coisas, né? Então, ele pensou assim, ao invés de eu pegar e ficar só pensando de uma forma utópica, vamos pensar numa forma de colocar isso em prática, de verdade. Então, foi trabalhado em cima do conceito da motivação, né? A professora falou lá da pirâmide do Maslow, das necessidades, né? E da questão da satisfação das necessidades. Então, ele pensou que ao invés de você trabalhar com aquela tendência autoritária, né, hierarquizada, você não precisava impor isso em todas as empresas. Você poderia muito bem trabalhar
a autoridade do chefe, do gerente, de forma que ele não precisasse mandar, obrigar a equipe dele a fazer algo, né? Ele poderia motivar, mostrar, justificar a necessidade daquela ação, solicitar a contribuição dos colaboradores, né? E fazer com que todos se sentissem responsáveis pelo sucesso ou insucesso daquela organização, tá? Então essa que é a principal característica, é que a teoria comportamental, ela é a teoria das relações humanas, só que de forma execuível. É isso aí. É interessante dessa teoria também que o colaborador ele foi visto como se ele também pudesse resolver o problema, entendeu? A tomada de decisões não ficou só lá em cima. Eu acho muito interessante, por exemplo, a história de uma fábrica de pasta de dente. Não sei se alguém já viu essa história, mas eles estavam sofrendo muito porque estava saindo muitas caixinhas sem o tubo dentro. Então chegava lá no consumidor final e não tinha pasta de dente, né? E chegou os engenheiros e vamos dar alta do nível, vamos resolver esse problema e vamos fazer uma máquina que pesa. E o rapazinho lá da produção olhou e falou assim, gente, mas se vocês colocarem um ventilador aqui na frente, ele vai expulsar todas as caixinhas que estiverem vazias. Então, para você ver como que às vezes a solução do problema vindo de alguém que está lá fazendo é muito melhor, muito mais barata, né? E muito mais simples, né? É bem interessante. E isso também dentro da nossa empresa pode acontecer. Exatamente, pessoal. Então, voltamos. Você, enquanto agente da escola, né? Enquanto parte dessa organização, você é responsável pelo sucesso, pelo insucesso, né? Por mais que você perceba ali no seu ambiente escolar que existam características que elas não contribuam para a questão motivacional, para o desenvolvimento dos indivíduos, né? Você tem que pensar na melhor forma de você desenvolver a sua atividade, né? E de contribuir para o bom andamento das atividades na sua organização, para evitar que a gente tenha aquela característica burocrática, né? Daquele sistema engessado, né? Problemático, né? Então, por mais que você perceba, de repente, que o local onde você trabalha tem aquela tendência burocrática, você não precisa, né? Como é que a gente fala? Você não precisa seguir à risca, né? Tem a questão da legislação, tudo, mas há formas de você otimizar o seu trabalho, tudo bem? Então, gente, nós vamos aguardar a participação de vocês no nosso fórum, tá? Participem das atividades do AVA, tá? Leiam a nossa carta de navegação, tá? E aguardamos você na próxima aula.